Meus irmãos, eu já quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Hoje nós faremos a exposição apenas de um versículo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7 e o versículo de número 6. Nós falaremos sobre ele essa noite. O tema da mensagem que eu propus é um tesouro que não se compartilha. Como assim um tesouro que não se compartilha? É o que a gente verá. Lembrando que nós iniciamos semana passada nessa subdivisão do Evangelho de Mateus, do capítulo 7, do versículo 1 ao 5, nós vimos semana passada, onde a gente está aprendendo sobre os relacionamentos do cidadão do reino. Eu convido vocês a gente meditar nesse texto, Mateus 7, versículo 6. Irmãos, encontraram? Assim está escrito: não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Apenas esse versículo a gente vai meditar hoje e ver o que a palavra de Deus quer falar conosco através desse texto. Amém? Meus irmãos, quero iniciar fazendo uma pergunta a vocês. Qual é o maior tesouro que você possui? Qual é o bem mais precioso da sua vida? Será que você é difícil de pensar? De acordo com algumas publicações do Instagram e Facebook, o maior tesouro do homem é o tempo. Afinal, tempo é dinheiro. Tempo é o bem mais precioso que temos. Não é isso que a gente ouve? Afinal, nós não temos como recuperar o tempo. Ao contrário do que Renato Russo cantava, não temos todo o tempo do mundo, não é mesmo? De fato, o tempo é precioso. Mas será esse a coisa mais preciosa do homem? Outros poderiam dizer que é a família, instituição divina, criada pelo próprio Deus. E que coisa mais preciosa, não é mesmo? Quem sabe os bens adquiridos, que foram conquistados com muito esforço, ou então a sua formação, tantos anos estudando, se dedicando. Talvez seja isso o seu bem mais precioso, o seu tesouro. Tudo isso que eu falei, e inúmeras coisas mais, são de fato preciosas, são coisas boas. Mas para o cristão, são essas coisas o maior tesouro que ele possui? Para você, meu irmão, essas coisas é o maior tesouro que você tem? Lutero, grande reformador, em sua tese de número 62, dentre as 95 que foram fixadas em Wittenberg, ele escreveu que o verdadeiro tesouro da igreja é o santo evangelho da glória e da graça de Deus. O evangelho de Jesus Cristo é o maior de todos os tesouros dado à igreja, dado a você, meu irmão. O Evangelho é a boa notícia que Deus em Cristo nos libertou da penalidade dos nossos pecados. Ele nos reconciliou novamente com Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É a salvação realizada de um povo caído, por meio da vida, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, você recebeu o maior de todos os tesouros. Aleluia.
reino. É como aquela parábola contada por Jesus no Evangelho de Mateus 13, versículos 45 e 46, onde ele diz: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Pela preciosidade. Assim é o Evangelho, um tesouro. Nós fomos alcançados por essa graça. Então nós levamos adiante este tão grande tesouro. Como escreveu o pastor americano Paul Washer, ele diz: cada geração de cristãos, pelo poder do Espírito Santo, é responsável pela mensagem do Evangelho. Deus nos chama, diz ele, a guardar esse tesouro que nos foi confiado. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho e a guardá-lo em sua pureza, sem acrescentar nada mais. Porém, Jesus diz no Sermão do Monte, no texto que lemos, que em determinadas situações, esse que é o maior tesouro de todos, não deve ser compartilhado. Como assim? Estranho isso, né? Mas vem comigo que no caminho eu te explico, ok? Meus irmãos, vocês estão com a Bíblia aberta? Do versículo 1 até o versículo 5, nós vimos isso semana passada, na excelente exposição do pastor Marcelo. Nós vimos que Jesus está falando acerca do julgamento. Devemos lembrar que ele não está proibindo o julgamento, mas sim um julgamento precipitado, um julgamento sem compaixão, pois afinal, o ser humano é tão míope, né, para ver os seus próprios erros, mas não é para ver o erro dos outros. Os olhos enxergam até mais do que deveria quando é com os outros, não é mesmo? E Jesus está, nesses primeiros versículos, condenando um julgamento hipócrita. Mas ele não proíbe o julgamento. Pois, se você observar, após Jesus falar sobre julgamento, o que Jesus vai fazer? Julgar. Exatamente isso, julgar. Jesus assim o faz, mostrando que há relacionamentos, e utilizando uma palavra que está na moda hoje, relacionamentos tóxicos, em que um cidadão do reino não deve permanecer. Jesus, nos capítulos adiante, quando envia os 2 discípulos de 2 em 2, ele dá aos discípulos autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, e dá a missão a eles de anunciar o reino dos céus. Você pode conferir isso depois, né? Em Mateus capítulo 10, versículos 14 e 15, que Jesus diz: se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Meus irmãos, nós devemos lembrar que o Evangelho, ele sempre cumpre o seu papel. Ou ele salva, ou ele serve como meio de condenação. Não tem como ficarmos neutro diante do Evangelho. Ou a chama do Espírito queima o seu coração, ou então você tem o coração endurecido. Não há neutralidade. Sabemos que o processo de conversão muitas vezes pode levar tempo, anos,
gente tem exemplos, o apóstolo Paulo. Entretanto, há aqueles que permanecem com o coração de pedra, permanecem mortos em seus delitos e pecados. E quando você prega o Evangelho a eles, quando você apresenta o maior tesouro que existe, a reação deles é: eles escarnecem o Evangelho, eles ridicularizam o Evangelho, eles zombam do Evangelho. Esse tipo de pessoa, sabe como que Jesus os chama? Olha o versículo 6. Cães e porcos. Jesus está chamando esse tipo de gente de cão e porco. Você já se perguntou por que Jesus faz essa metáfora com esses dois animais? Os cães, né? Ao falarmos de cães, Jesus não está se referindo ao pet que nós temos hoje, né? Esse animalzinho tão amável que é. No mundo antigo, os cães eles viviam na miséria. Eles eram selvagens. Eles eram animais perigosos. E normalmente eles andavam em bandos. Não era difícil de ver ataques de cães. A gente tem inúmeras referências bíblicas trazendo a figura do cão como alguém devorador, como alguém insaciável, como alguém mau. Então é essa a figura que Jesus está mostrando aqui. E os porcos? Bom, a gente sabe que os porcos eram impuros, selvagens. Não é que nem o bacon que a gente gosta tanto hoje, né? Eles eram rejeitados pelos judeus, pois segundo a lei de Moisés, aquele animal era um animal impuro, impróprio para consumo. E Jesus utiliza então esses dois animais, fazendo um paralelismo. Ele junta dois exemplos para falar da mesma coisa. E a primeira expressão que Jesus utiliza aqui é um imperativo. Ele inicia com: não deem. Não deem o que é santo aos cães. É uma ordem. Conforme escreveu um grande comentarista contemporâneo nosso, D.A. Carson, ele diz que ao longo dos anos, muitos entenderam essa expressão de não deem o que é santo aos cães como uma referência de algum tipo de alimento consagrado, algum alimento santo que era oferecido no templo. Muitos interpretaram dessa forma. Porém, não é o que Jesus está dizendo. Você, na sua experiência com cães, já ofereceu alguma comida a um cachorro de rua e ao invés dele comer, ele te atacou? Difícil, né? Você oferecer comida a ele faminto, e ele não querer a comida e te atacar. Então, Jesus não está se referindo a algum tipo de alimento consagrado aqui, um tipo de alimento santo, mas a interpretação correta, a interpretação que nós temos do contexto do Evangelho de Mateus, num todo, o que ele está se referindo ao que é sagrado é o Evangelho do Reino. O que Jesus está dizendo é: não deem o que é santo, o Evangelho do Reino, aquele que é cão. Pesado, não acha? Mas Jesus continua. Ele continua e a segunda expressão que ele utiliza é: nem joguem pérolas aos porcos. No contexto bíblico, as pérolas eram uma das coisas mais valiosas que poderia possuir no mundo antigo. E até hoje ela segue sendo valiosa.
Eu procurei pesquisar preço e, de fato, eu não encontrei informações atualizadas, mas alguns sites dizem que elas partem do valor de R$1.000 acima. Não sei se de fato é isso ou se é muito mais que isso, mas mesmo assim permanecem tendo um certo valor. No ano passado, um pescador na Tailândia encontrou uma pérola rara, avaliada em cerca de 1,8 milhão. Muita grana, né? Muito preciosa essa pérola. E o que Jesus está dizendo é: não deem o maior tesouro, o bem mais precioso de vocês, aos porcos. Eles não podem apreciar o valor do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. E diante desse versículo, eu gostaria de levantar 3 pontos com vocês. 3 pontos, rapidamente, para a gente refletir essa noite. O primeiro ponto é, meus irmãos, Jesus não está dizendo que devemos parar de proclamar o Evangelho. Meus irmãos, esse texto, a partir desse texto, nós não temos uma desculpa para não evangelizarmos. Nós recebemos gratuitamente o maior tesouro de todos. E não pense que o seu coração era bonzinho e por isso você creu. Nada disso. Você era inimigo de Deus. E recebendo o maior de todos os presentes, então você compartilha com outros. Isso não é desculpa. Porque nós não sabemos quem são os cães e os porcos. Vocês lembram da pregação de semana passada? Que nós não devemos julgar antecipadamente, precipitadamente, isso aí. É um trava-língua agora. Então, se nós não devemos fazer esse julgamento de forma antecipada, eu pergunto a você: como você sabe que são cães e porcos, sem apresentá-los a eles, as pérolas e o que é santo? Não tem como você descobrir, sem antes apresentá-los. Sabe o que ocorre muitas vezes? É que, se formos sinceros com nós mesmos, nós desconfiamos do poder do Evangelho. Nós olhamos para aqueles que nos cercam, que fazem parte dos nossos relacionamentos e pensamos: fulano nunca vai ser crente. Como ele é difícil, não é aberto para o Evangelho. Se eu apresentar a ele esse tesouro, ele vai rir de mim. Irmãos, tudo se torna tão pequeno diante desse tesouro que você possui. Não há nada mais importante do que ter os pecados perdoados e ser aceito por Ele. Nada é mais precioso do que isso. Pensando nisso, quando estava fazendo o sermão, eu lembrei de um devocional que o pastor Marcelo trouxe em uma reunião de presbitério, se eu não me engano, de um escritor bem conhecido no meio cristão, mas lembrei assim, não tendo certeza totalmente de como era a história. Então, se eu estiver errado, me corrijam, por favor. E a história, ela se dá, se não me engano, em um hospital, onde esse escritor faz amizade com um paciente, e eles conversam sobre a vida, sobre gostos, time preferido, até que um dia, não sei quanto tempo depois, esse amigo morre. E esse escritor ficou profundamente abalado, simplesmente porque eles falaram de muitas coisas. Mas o que fez com que ele se desesperasse
é que ele não havia compartilhado o maior de todos os tesouros àquele homem, o Evangelho. Talvez a gente compartilhe tantas coisas com aqueles que nos cercam, com aqueles que fazem parte do nosso ciclo de amizade. É o jogo do nosso time, é a nossa preferência política, mas e o Evangelho? Aquilo que tem o poder de mudar o homem, você já compartilhou com ele? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14, ele diz assim: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Meu irmão, não pense que é coincidência Deus te colocar onde você está. Você deve lembrar que você é um missionário neste mundo. O que o mundo não tem, você tem. O vazio da alma humana, que nenhum tesouro deste mundo pode preencher. O tesouro que você possui preenche completamente. Dostoiévski escreveu que existe um vazio no homem do tamanho de Deus. Meus irmãos, esse vazio não pode ser preenchido de outra maneira. Não será os bens, não será a família, o filho, a esposa, não será absolutamente nada disso que vai preencher o coração humano, a não ser o próprio Deus. Ok, mas a mensagem não era um tesouro que não se compartilha? Sim, bem lembrado. E esse é o nosso segundo ponto. Quando nós não devemos compartilhar esse tesouro? Em quais circunstâncias não devemos compartilhar esse tesouro? Como vimos no primeiro ponto, não há possibilidade alguma de sabermos quem são os cães e quem são os porcos, sem antes compartilharmos o tesouro. O que Jesus está nos ensinando é que nós não devemos compartilhar esse tesouro quando essas pessoas que ouvem escarnecem do Evangelho. Eles são cães e são porcos. Jesus está dizendo que algumas pessoas não terão apreciação nenhuma pela verdade. Ele tratará o Evangelho da mesma forma como os porcos tratam as pérolas. Imagina a cena. Você cheio de pérolas, cheio de joias, e você joga aos porcos. Qual vai ser a ação dele? Ele vai reconhecer o valor daquelas pérolas? Jesus diz que pisotearão as pérolas. Essa é a ação dos porcos. Eles pisoteiam. É inútil tentar continuar a compartilhar a verdade com essas pessoas. Se eu posso definir grupos, criar grupos, eu queria definir 2 tipos de pessoas que nós não devemos compartilhar esse tesouro. Primeiro, grupo que nós não devemos compartilhar esse tesouro são os ímpios que escarnecem o Evangelho. Meu irmão, esse tesouro é precioso demais para a gente compartilhar com quem o zomba. O salmista, no Salmo 1, diz que feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores, porque o prazer dele, o prazer do justo, está na lei do Senhor. E o salmista segue dizendo, sabe o quê? Não é o que acontece com os perversos, que são como palha levada pelo vento. E agora, torna um pouquinho mais pesado ainda. Serão condenados quando vier o juízo. Eles não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Meus irmãos, o que eu disse no início eu repito, não se esqueçam. O Evangelho sempre vai cumprir o seu papel. Ou ele salva, ou vai servir como meio de condenação. As Escrituras nos ensinam que é a palavra de Deus que não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito, querendo nós ou não. Devemos lembrar que há muitos eleitos, escolhidos por Deus, que ainda não conhecem, que ainda não ouviram o Evangelho, e eles precisarão ouvir para que creiam. E a minha oração é que Deus lhe use, meu irmão, para ser um instrumento na vida dessas pessoas, para que eles abram o coração e o entendimento para crer no tesouro que nós temos. Meus irmãos, nós não sabemos quem eles são. É por isso que nós pregamos. Mas há aqueles que rejeitam totalmente o Evangelho. Rejeitam totalmente esse tesouro. E é para esses que Jesus está dizendo, não deem o que é santo. Não lancem pérolas a eles. Então, nesse primeiro grupo, são com aqueles que escarnecem do Evangelho. Não deem o que é santo a esses cães. Não lancem pérolas a esses porcos. O segundo grupo, primeiro, os ímpios. O segundo grupo que eu procurei trazer aqui, definir, que nós não devemos compartilhar esse tesouro, esse é um pouquinho mais difícil, mas são os religiosos. Como assim? Irmãos, hoje um dos maiores campos missionários que existe é dentro da igreja, você sabia? Eu não estou falando de visitantes que estão conhecendo a fé cristã, ou então de simpatizantes. Mas eu falo daqueles que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Tito, ele diz, capítulo 1, versículo 15 e 16 de Tito, para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer nada de bom. Observe que as palavras mais duras que nós encontramos nas Escrituras são para aqueles que parecem ser, mas não são. Para aqueles que vivem, parece uma vida dupla. Aqueles que Paulo escreve tendo cara de piedade. Parece um crente mesmo, gente. Negam o poder. Irmãos, isso pode servir para nós também. Uma das melhores maneiras de saber se somos de fato cristãos, ou então apenas religiosos, dentre tantas, uma das melhores maneiras de saber
é como reagimos à correção. É como reagimos ao Evangelho. Jesus estava falando acerca de julgamento, que quando for, deve ir, né? Versículo 5, hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. É uma ação de correção com o irmão. Na igreja do Senhor, a correção, a disciplina fazem parte dela. Irmão, se você errar, você será confrontado. Não pelo julgamento hipócrita que nem dos fariseus, mas será confrontado com amor e com graça. Porque aquele irmão que está confrontando você, aquela igreja que está confrontando você, ama você. A correção é um ato de amor. É o próprio Deus quem diz que os seus filhos Ele disciplina. É o que Jesus ensina no capítulo 18 do mesmo Evangelho, o Evangelho de Mateus, onde Ele diz: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Então, se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Em outras versões, você terá ganho o seu irmão. Mas acontece, e se ele não ouvir, Jesus continua: leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado pelas testemunhas. Se ainda assim esse irmão se recusar a ouvir, então apresente o caso à igreja. E se ele não aceitar, nem mesmo a decisão da igreja, o que se faz? Trate-o como pagão e cobrador de impostos. Esse é o segundo grupo que nós também não mais compartilhamos o tesouro, porque ele foi confrontado e o que ele fez? Não aceitou correção. Um coração que foi regenerado é um coração humilde, é um coração que reconhece os seus erros e se arrepende e volta. É forte o que Jesus diz, que esses também são cães e porcos. Rejeitam o Evangelho, não apreciam o maior tesouro de todos. Com esses também não compartilho o tesouro, porque são lobos em pele de ovelha. É forte, não é mesmo? Mas a correção é a evidência de que alguém ama você. Porém, o seu coração pode estar endurecido, não ser humilde, para reconhecer que você é um pecador e que necessita tão somente da graça de Deus. Por isso, que quando nós pregamos, falamos do amor de Deus a alguém, antes de qualquer coisa, nós devemos pregar contra os nossos próprios pecados. Assim a gente vai pregar com mais autoridade, porque nós reconhecemos que nós não somos tão bons quanto parecemos ser no domingo. Essa é a verdade. Terceiro ponto, o porquê nós não devemos compartilhar, você encontra na parte B do versículo 6. Pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Para aqueles que não conhecem
não reconhecem o tesouro do Evangelho, para aqueles que negam, zombam, escarnecem dessa verdade gloriosa. Nós não compartilhamos esse tesouro, pois eles estão obstinados em sua própria cegueira. E a atitude deles será de atacar você. Eles virão contra você violentamente. Por isso que é necessário discernimento. Discernimento para nos afastarmos daqueles que zombam desse tesouro. Paulo escreve aos Coríntios que, ora, o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É impossível compreender sem que o Espírito de Deus lhe abra os olhos. Meu irmão, por que você creu? Porque o próprio Espírito de Deus abriu seu coração para que você cresça. Nós não compartilhamos esse tesouro com quem escarnece do Evangelho. Mas isso não é motivo para você tratar os outros com indiferença. As Escrituras nos ensinam que nós devemos amar também os nossos inimigos e os inimigos do Evangelho. Nós amamos, nós oramos, e sabe o que nós fazemos? Nós suplicamos para que o Espírito de Deus pegue a obra perfeita de Cristo e aplique no coração do homem e no coração da mulher, dando a eles um novo coração. Um coração agora que aprecia o Evangelho, porque ele foi transformado. Ele é nova criatura. É nisso que nós cremos. É pela sua integridade. Então, nós não compartilhamos porque eles se voltarão contra nós. Mas seguimos amando e orando. O apóstolo Paulo é um exemplo de quem tinha um coração endurecido, obstinado contra os cristãos. Era alguém que escarnecia do Evangelho. Era alguém que perseguiu a igreja, perseguiu esse tesouro. E Paulo, meus irmãos, era religioso. Como está o seu coração? O Evangelho confronta você? E você humildemente reconhece como um pecador? O apóstolo Paulo foi alcançado pela graça. Capítulo 9 do livro de Atos, gostaria de ler com vocês. Diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Que seita? Os do caminho, os cristãos. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. O que é isso? É o cão se voltando contra eles e atacando. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco,
subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus irmãos, se fizermos uma análise, se olharmos a nossa consciência, antes da sua conversão, do que você se diferenciava do apóstolo Paulo? Talvez você não matava cristão só. Mas éramos exatamente como o apóstolo. Homens maus, voltados aos nossos próprios desejos. Homens totalmente, aqueles que odiavam a verdade. Seu coração, meu irmão, é um coração totalmente depravado. E assim como Deus fez com o apóstolo Paulo, o Senhor o atraiu para a sua presença de forma irresistível. Essa graça, esse tesouro, você só pode dizer assim: não posso e não consigo resistir. Foi o próprio Deus que abriu o meu coração, porque eu odiava as coisas de Deus. Eu servia aos meus próprios desejos, ao Deus deste mundo. Estava cego, morto. Mas a graça do Senhor me alcançou. E me alcançou porque alguém pregou o Evangelho para mim. Como diz Paul Washer, alguém um dia arriscou dizer que eu estava errado e que eu precisava de um Salvador. Eu pergunto hoje: como está o seu coração? De fato ele foi transformado? Ou será que nós estamos aquele grupo dos religiosos? Cumprimos o dever dominical de vir ao culto, participamos dos pequenos grupos, participamos das atividades da igreja, mas quando nós ouvimos o Evangelho, nós pisoteamos nele. Ou então o nosso coração de fato foi transformado pelo Senhor. E agora nós não conseguimos mais guardar esse tesouro, e então nós proclamamos aqueles que nos cercam. Proclamamos aqueles que fazem parte da nossa vida. Meu irmão, missionário não é somente aquele que está na África, que está do outro lado do mundo. Você também está em missão aqui nessa terra, aqui nessa cidade. Você é um instrumento de Deus para a proclamação do Evangelho. Mas lembrem-se, não compartilhe o Evangelho com aqueles que escarnecem e zombam dele, porque ele é precioso demais para cães e porcos. Amém? Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a Tua palavra revelada, que é a Tua vontade para nós, a Tua vontade para nós como indivíduos, como igreja. Nós Te louvamos por isso. Nós Te pedimos, Senhor, que nós tenhamos discernimento, sejamos sensatos e
possamos julgar com as lentes do Teu Evangelho, que a gente de fato seja missionários em tempo integral, levando o Teu Evangelho, mas que ao ver o Teu Evangelho sendo maltratado, pisoteado, nós não compartilha esse tesouro com aqueles que não veem a preciosidade que Ele é, mas que nós seguimos amando-os e suplicando ao Senhor para remover o coração de pedra, porque sabemos que nada é impossível para o Senhor. Se até mesmo o apóstolo Paulo, que se chamava de o pior de todos os pecadores, foi alcançado pela sua graça, quem dirá aqueles que estão próximos de nós e que desde antes da fundação do mundo o Senhor já os havia escolhido? Não tem nada difícil para o Senhor. Nós não sabemos quanto tempo vai levar, mas nós cremos na Tua palavra, sabendo que ela sempre cumpre com os seus propósitos. Te pedimos, Pai, a Tua bênção e sabedoria para que a gente possa, ao longo dos dias, discernir a Tua vontade e compartilhar fielmente o maior de todos os tesouros, o Teu Evangelho. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.